Olá malta, sejam todos bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. Eu sou o Gouveia Malans e você está a assistir ao Pregão Info. Nesse vídeo eu vou fazer um react dos comentários do José Severino, o presidente da AIA, a Associação das Indústrias de Angola. O José Severino, no programa Desconstruindo do Expansão, deixou um comentário completamente polêmico sobre o financiamento da banca ao setor empresarial privado. A questão sobre os bancos comerciais angolanos não estarem ricos mesmo num período de altas taxas de inflação, quando seria completamente contrário. Vamos acompanhar um trecho deste parecer que logo a seguir eu deixo o meu comentário. Mas o INE diz que a inflação foi 1,2, não foi? Foi o que disse o INE, mensal. Não foi isso? 1,4, foi o que disse. Claro. E também já agora quero dizer que em todo o mundo, com a taxa de inflação, os bancos são cada vez mais ricos. Em Angola isso não acontece, também não percebo. Sinceramente que não percebo. Okay? Os nossos bancos já deviam estar com muito dinheiro com tanta taxa de inflação que nós tivemos. Os bancos comerciais angolanos só não ganham tanto dinheiro assim com as altas taxas de inflação registradas na nossa economia, porque os nossos bancos comerciais não fazem a concessão de créditos habitacionais, de investimentos ou de consumos à economia real. Porque se os bancos passassem a conceder créditos à economia real, com as altas taxas de inflação registradas na nossa economia, esses créditos passariam a ser concedidos a taxas de juros variáveis, isto é, taxas de juros que acompanham a evolução da inflação, e quando a taxa de inflação passasse a ficar mais alta, os bancos passariam a ganhar mais pelas concessões dos créditos em função da desvalorização do dinheiro, dado que os investidores, os consumidores passariam a pagar muito mais pelos créditos que lhes foi concedido pelos bancos em função das altas na inflação, pelo facto do crédito ser a taxa variável, isto é, que acompanha a evolução nas altas da inflação. A maior parte dos créditos concedidos nas economias mais desenvolvidas são à base de taxas variáveis que mudam constantemente em função do tempo. Mas na nossa realidade, como os nossos bancos não fazem concessão de crédito, o que é que os nossos bancos fazem? Os nossos bancos oferecem depósitos a prazo aos seus clientes, isto é, os seus clientes depositam os seus valores no banco durante determinado período acordado, e em troca disto os bancos fazem o pagamento de juros. Em outras palavras, isto significa que o banco empresta dinheiro dos seus clientes e em troca faz o pagamento de juros a eles. E qual é a finalidade deste dinheiro pegado emprestado do banco aos seus clientes? A finalidade, como os nossos bancos maioritariamente fazem mesmo a concessão de créditos à economia real, o seu principal core business passa a ser a compra e venda de títulos públicos. Por conseguinte, os bancos pegam este dinheiro que conseguiram dos seus clientes e fazem a compra de títulos públicos do governo a fim de conseguirem tornar sustentável as suas operações bancárias. Mas infelizmente, como nós somos um país com histórico de taxa de inflação completamente elevada, os rendimentos nominais, como é o caso dos títulos públicos, acabam por ser os mais acometidos, porque os seus rendimentos passam a ser significativamente engolidos por essas altas inflação. E como os bancos pegam o dinheiro financiado dos seus clientes a taxas de juros fixas, com uma estratégia de comprarem títulos públicos do governo para conseguirem garantir a sustentabilidade nas suas operações bancárias, com uma alta inesperada na taxa de inflação, isso provoca uma descida do valor real de ativos do banco e o banco passa a enfrentar problemas de solvências com efeitos em cadeias negativos. Porque quando a inflação sobe significativamente, o valor dos ativos do banco reduzem. Significa que o dinheiro que o banco tem passa a valer muito menos. E com essa redução do valor dos seus ativos em função da taxa de inflação, o banco passa a ter dificuldades em fazer o pagamento das suas dívidas contratadas nos depósitos a prazos a taxas fixas, dado que com a desvalorização do seu dinheiro ele passa a valer menos e passa a precisar
precisar de mais dinheiro para fazer o pagamento das suas dívidas. É por essa razão que os bancos comerciais angolanos não ganham tanto dinheiro e sequer conseguem ficar rico em um país com altas de inflação completamente significativas, diferente das outras realidades, porque as suas principais operações não estão centradas na concessão de créditos à economia real, mas sim na compra de títulos públicos do governo. A concessão de créditos a nível da nossa economia só não tem sido suficiente porque nós ainda somos um país com um alto nível de incerteza e isto, sem dúvidas, que acaba por condicionar a boa vontade dos bancos em fazerem a concessão de créditos à economia real. E essa incerteza da nossa economia é estrutural, ela não encontra-se apenas nos bancos, ela começa a partir do nosso governo até aos demais agentes económicos que fazem a nossa economia funcionar. Porque se nós olharmos para o rating da classificação da nossa dívida soberana, ela está em B3, o que significa que a nossa dívida ainda é completamente especulativa. Isto é, as nossas dívidas são tidas como dívidas de alto risco pelos credores internacionais, o que por consequência passa a resultar na exigência de taxas de juros mais altíssimas por parte dos credores internacionais para que possam investir na compra das nossas dívidas, porque elas são completamente especulativas. Isto é, a garantia do cumprimento do pagamento é incerta, há altos riscos de incumprimento desse pagamento. A qualidade da nossa dívida é de péssima qualidade, o que passa a ser obrigatório um prémio de risco maior para esta dívida. O dinheiro entra aqui de forma mais cara e passa também a circular a nível da nossa economia de forma completamente mais cara, o que leva também os bancos a terem uma mão pesada relativamente à cedência de crédito a nível da economia, porque o dinheiro está completamente caro. Mas considerar algumas sugestões do professor Alves da Rocha, o diretor do Centro de Investigação Científica da Universidade Católica, seria muito importante para dar a resolução destes problemas. Ele aconselha a seguirmos algumas medidas que estão descritas neste seu livro e ele começa por escrever: o fenômeno do crédito interno para a expansão da produção, sem serem violados os princípios e os limites da programação monetária, só pode ocorrer se verificarem as condições seguintes: o aumento da poupança nacional, que está relacionada com a implantação e disseminação da atividade bancária, credibilização do sistema bancário existente, prática de taxas de juros passivas reais, diminuição do déficit fiscal do Estado, a médio prazo melhorias dos salários e dos rendimentos através de recuperação da produção e do crescimento econômico, desenvolvimento do mercado de capitais, bolsa de valores de Luanda, mercado de títulos do Tesouro, por exemplo, e mercados segurador. Enfim, o José Zefrino deixou passar e sem responder e, portanto, eu tinha de voltar a tocar neste ponto a fim de poder deixar isto um bocado mais claro. Malta, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você aí do outro lado tenha gostado. Lembrando que este livro está disponível na Mayamba Editora, não é? É só procurarem nas livrarias Mayambas, não é? Na coleção Mayamba de Economia, que vocês conseguirão ter então o acesso desta obra excelente que eu consideravelmente recomendo. Nós estamos juntos. Até o próximo vídeo.